Olá, tudo bem? Você tem aquele gato que apronta todas em casa? Ou então, quando vai passear com o cachorro, coloca ele num carrinho de bebê, um sapato, outros acessórios? Então, bora falar sobre comportamento e humanização de animais. E vamos discutir também o controle populacional de gatos em situação de rua. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no estúdio CFMV. E aqui com a gente, a médica veterinária e conselheira suplente do CFMV, Eveline Marques. Tudo bem? Seja bem-vinda ao estúdio CFMV. Tudo bem, eu agradeço muito o convite já e vamos falar sobre dois assuntos que são muito importantes, né, para quem cria cães e gatos e são assuntos que nós estamos desenvolvendo muito aqui nessa gestão do CFMV. Eveline, muitas vezes a pessoa leva um filhote de gato, de cachorro, ou qualquer outro animal para casa e se surpreende com o comportamento desse pet, né? O bicho morde tudo, faz as necessidades em lugares que não são considerados os ideais. Por que é importante entender o comportamento de cada espécie? E você já usou uma palavra muito boa, que é se surpreender. Na verdade, a pessoa vai se surpreender se ela não conhecer o que é o comportamento natural de cada espécie. Então, nós sempre aconselhamos que, diante da vontade de criar um cão ou um gato, a pessoa faça um diálogo rápido com o médico veterinário para entender muitos detalhes que, porventura, passem despercebidos, né? Sobre o que é que um cachorro precisa, o que é que um gato vai precisar dentro do seu domicílio. Se você vai levar esse animal para morar numa casa ou se vai ser um apartamento, vai ter muita diferença. O que é que você vai precisar incrementar no ambiente? Já sempre frisamos que o ideal é fazer a criação 100% domiciliada, no caso dos felinos. Então, se esse animal não vai sair da residência, como fazer para enriquecer aquele ambiente e ele se sinta feliz morando com você? Os cães vão precisar passear, tem que ter horário marcado, né, porque eles se acostumam com essa dinâmica. Brinquedos, acessórios, roupas. Então, é sempre importante ter aquela conversa básica com o veterinário para você não se surpreender. Essa conversa importante que você acabou de falar e também a gente vai entrar daqui a pouco nessa parte de humanização, né, de animais domésticos, animais de estimação. Quais são os fatores que podem influenciar de fato no comportamento desses animais? Na situação do querer humanizar, né, que muitas pessoas estão tentando criar cães e gatos como sendo membros da família, notadamente considerando que eles são filhos, e aí vem aquela necessidade de deixá-los com situações que sejam mais aproximadas do que é o habitual no ser humano. Então, se considerar um cachorro um filho, como se fosse uma criança. Daí vem o que você bem relatou aqui no começo, né? Colocar um sapatinho, colocar no carrinho, usar roupinhas. E são situações que remetem ao conceito de querer humanizar. Sempre importante, né, levar aquela conversa franca com as pessoas, né, de veterinário para tutor de animal. Deixar o animal expressar a sua natureza. Né? O sapatinho, ele tem lá a sua função acessória, de beleza, mas de fato os cães eles precisam tocar no chão, eles precisam sentir a terra, eles precisam sentir a grama. Os cães eles têm glândulas sudoríparas nas almofadinhas, né, como nós chamamos popularmente, que quando eles terminam de defecar ou urinar, eles têm a necessidade de deixar ali secreções de glândulas sudoríparas. Então, se está com um sapatinho, vai interferir. Então, são pequenas coisas que vocês interferem na qualidade de vida desse animal. E eles acabam desenvolvendo distúrbios comportamentais, realmente. E um deles é a agressividade. Muitas vezes as pessoas vêm relatar, o cachorro está mordendo, não sei porquê, ficou agressivo. Porque, de fato, tem alguma coisa que está incomodando a natureza dele. E aí a gente sempre acaba descobrindo que vem esse fator da humanização por trás. Um dos distúrbios que você acabou de falar é a agressividade. Que outros problemas, digamos assim, podem ser observados em pets com essa mudança de comportamento? Vocalização excessiva, por exemplo, um latido excessivo, gatos miando excessivamente, gatos que não se permitem ser tocados dentro do ambiente domiciliar, uma agressividade demonstrada quando alguém quer tocar na pessoa e aí o animal tem um comportamento como se fosse de ciúme, ele não quer que ninguém toque no dono dele, no tutor dele. Por quê? Porque faltou a convivência dele com outros momentos, com outras espécies e esses animais eles desenvolvem comportamentos territorialistas, eles desenvolvem comportamento de liderança, quem é que manda na matilha, então o cachorro entende que ele pode ser o dono ali do pedaço, ninguém pode tocar no dono dele. Né? Então, se você, Léo, tem um cachorro que você isola ele do convívio com outros cães, ele só convive com você exclusivamente, há uma tendência dele entender que ele é seu dono
Ele escolheu você. E não o E contrário. ninguém pode tocar em você, e aí ele vai ter um comportamento agressivo de morder uma visita quando chegar na sua casa, urinar em locais que não são habituais, locais que nós consideramos errados. Então, são comportamentos para chamar atenção que demonstram que o animal está com algum incômodo. São comportamentos que podem ser revertidos. Nós temos na medicina veterinária veterinários que são especialistas na área de comportamento animal. Então, e também em adestramento. Então, é muito importante, diante de uma situação que você que está criando um cachorro, entender que o comportamento está sendo impraticável, não está sendo mais prazeroso, pode buscar esse profissional e ele vai ajudar, com certeza vai ajudar. Reverter já é um longo caminho, só vivendo esse processo para entender como é que vai ser. Né? O que nós trabalhamos sempre é entender antes o que é um cachorro, entender antes como é que um cachorro deve ser criado para evitar que os problemas ocorram, porque remediar vai sair mais caro, mais trabalhoso. Você falou de conversar, né? Essa conversa franca entre o médico veterinário e o tutor, sobre principalmente a questão da humanização dos pets. Muita gente trata, de fato, os pets como membros da família, a chamada família multiespécie. Hoje, esse contexto mudou muito, né? Historicamente, a gente vê aí essa mudança. Só que a humanização gera muito debate. Muitas vezes você vai dizer para o tutor que o caminho que ele deve seguir é um, mas ele insiste em seguir por outro. O que fazer para equilibrar esses limites da humanização? Sempre o veterinário deve ser franco, né? Nada substitui uma conversa com franqueza. E aí temos os nossos limites, até onde vamos com as nossas orientações, com as nossas informações, e contamos com a possibilidade deste tutor, deste dono de animal, administrar da melhor forma possível essa criação que ele decidiu ter. Aproveitamos para lembrar aqui que realmente os pets, né, fazem parte da família e nem tudo é pet, e pet também não é só cachorro e gato. Então as pessoas têm como pet aí coelho, porquinho da Índia, ou seja, são bichinhos pequenos que são domados e são de estimação. Então, portanto, aquele felino, por exemplo, que habita lá na sua praça, naquele campus universitário, ele não é um pet. Ele não está domado, ele não se permite ser tocado, ele é simplesmente um felino que você tem uma convivência, né, de alguma forma. Mas em casa, nós temos vários tipos de pets, né? Nós estamos aqui afunilando nossa conversa para cães e gatos, e aí vamos lembrar muito desse comportamento, que é o comportamento que está mais próximo, né, do ser humano. As pessoas têm eles como companhia mesmo, de dormir na cama, de querer levar no carro, de ficar em casa esperando que o dono chegue. São esses comportamentos que são mais expressivos por cães e gatos. Sim. Então, dá para a gente equilibrar carinho e cuidado. Sim, é possível, claro. Até porque é uma troca muito positiva, né? Nós damos carinhos a eles e eles nos dão tanto carinho também em troca. Só quem cria um cão ou um gato consegue descrever isso daí. É uma troca, mas nós precisamos respeitar aquela espécie na natureza dela, com as necessidades que eles têm. Não é? Então, não pode criar um gato, por exemplo, sem ter lá uma caixinha de areia separada para ele, específica. O gato tem uma tendência, uma necessidade de esconder as fezes e a urina. Se ele não fizer isso, ele se sente vulnerável, porque na cadeia natural, o gato ele é um predador, então ele não pode ser percebido por outros animais no ambiente, inclusive por outros gatos que tem no ambiente. Ele precisa esconder as suas fezes. É uma maneira dele se sentir seguro. Portanto, se o tutor vai criar um gato e não organiza essa situação, está causando um distúrbio comportamental no gato, está proporcionando uma situação de estresse muito grande. E assim temos vários exemplos aí pontuando, né? Mas o importante é sempre ter aquela conversinha franca com o veterinário. Agora há pouco você falava sobre o gato que está no campus de uma universidade, por exemplo, que ele não é um pet, ele tem ali uma convivência com os universitários, enfim, com as pessoas que frequentam aquele ambiente, né? Então eu quero convidar você para a gente sair um pouco das nossas casas e ir para a rua, porque Perfeito. o CFMV atualizou uma resolução que define a identificação de felinos castrados como prática não mutilante. E para isso a gente tem o método CED, que é captura, esterilização e devolução. Como esse método é aplicado? O método CED, ele já existe desde a década de 1960 em outros países, né? Iniciou lá na Inglaterra. E o Brasil vem, na verdade, nesse momento, caminhando para uma adequação, uma atualização de legislação, e começou pela legislação nossa, né, da entidade de classe, para tranquilizar os veterinários a trabalharem e estimularem muito mais o trabalho com CED.
O fato de você entender que precisa capturar um animal que vive hoje livre no ambiente urbano, castrar e devolvê-lo para este mesmo ambiente de origem, significa dizer um respeito a uma fauna que é considerada fauna antrópica urbana, que é assim que eles são reconhecidos em documentos oficiais aqui do Ministério da Saúde do Brasil. Portanto, é uma fauna que está aí, eles são protegidos inclusive pela Lei de Proteção da Fauna, a Lei 9.605, mas nos falta a situação da gestão de política pública. E um dos apoios de política pública na gestão destes animais que estão em vida livre é a introdução do método CED. Por quê, Léo? Nós não, por mais boa vontade que o cidadão tenha, nós não vamos conseguir casas para todos. Não vamos conseguir um lar feliz para todos esses animais. E muitos deles já nasceram livres no ambiente. E aí, o retirar deste ambiente e levar para dentro de um apartamento significa você também mudar bruscamente a rotina de vida daquele bicho e ele adoece. Então, nós nem estimulamos que esses animais que já estão em vida livre há muito tempo, que eles sejam retirados e passem a viver no domicílio. É possível que a pessoa tente, pode ser que em alguns casos obtenha sucesso, mas nós não estimulamos. Estimulamos, sim, que ele atinja suas expectativas de vida livre sem se reproduzir. Esse é o ponto importante que nós precisamos frisar aqui. E tinha uma situação peculiar, que é assim, se eu tenho uma colônia de gatos que vive livre lá no campus universitário, e eu castrei 5 daqueles gatos, como é que eu vou identificar que aqueles animais já estão castrados? Então, criou-se uma sinalização internacional, que o método CED carrega fortemente, que é fazer uma marca reta na ponta de uma das orelhas desses animais, para que à distância nós consigamos entender que aquele animal já está castrado. Então, não precisa mais submetê-lo a uma captura, que ela é estressante, e assim seguem somente outros tipos de manejo, como alimentação, como vigilância, para que eles não sejam maltratados naquele ambiente, mas não mais se debruçar para capturar e levar para castrar, né? Isso daí fica abreviado. Nesse momento, nós temos uma segurança para trabalhar enquanto profissionais, porque o Conselho Federal de Veterinária atualizou a legislação e já conseguiu consolidar esse entendimento no texto de que essa marca reta na ponta da orelha não é mais considerada uma mutilação, é uma sinalização. Então, isso dá uma segurança para a gente fazer mais o método CED por aqui. Certo. Eveline, essa marcação da orelha ela gera muito debate, muitos questionamentos. Eu estava acompanhando recentemente uma postagem que nós fizemos no Instagram do Conselho Federal de Medicina Veterinária, na qual você explica justamente o que é o método do CED, e alguns dos comentários questionavam essa atualização da resolução e sugeriam ali, por exemplo, a aplicação de tatuagens, a colocação de brincos. Por que o método de marcação da orelha é o mais adequado de fato? Porque não há outra maneira de conseguir ter uma sinalização visual à distância que não seja realmente essa marcação na ponta da orelha. Porque vamos aqui vivenciar, aqui, mentalizando aqui as possibilidades que escreveram lá nos comentários. Se eu fizer uma tatuagem, os gatos, por exemplo, eles têm a totalidade do corpo coberto por pelo. Em que local eu vou visualizar à distância essa tatuagem? Eu não tenho como. Se eu usar o microchip, vai depender muito que eu me aproxime desse felino com um leitor de microchip para poder conseguir fazer a leitura lá e identificar que ele tem um microchip. Esses felinos não se permitem ser acessados. A mínima tentativa de chegar próximo, eles fogem. Então, não é uma medida fácil. E não há outra maneira a não ser essa marcação, que é uma marcação da orelha, que é internacional. Ela vem lá dos precursores do método CED, que, como eu disse, começou na década de 1960, na Inglaterra, com ativistas e veterinários que iniciaram essa metodologia na Europa, e ela é aceita no mundo todo. Então, nesse momento, o que o Brasil fez, através da legislação atualizada do CFMV, foi uma atualização para que a gente se adeque ao que o restante do mundo já vem fazendo. Mas ela não é o bastante. Por quê? Porque realmente gera essa divergência. Algumas pessoas consideram que essa marcação, por menor que seja a parte da orelha que nós removemos cirurgicamente, ainda há aqueles que interpretem como se estivéssemos fazendo uma amputação e mutilação. Então, a sociedade é isso, né? Essa riqueza de entendimentos e debates que são gerados. Por isso é tão importante, Léo, que o método CED seja legalizado, seja reconhecido enquanto política pública. Por esse motivo, nós temos aí que acompanhar um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para fazer com que o método CED se torne política pública. Porque só tendo na lei, de modo nacional, uma lei federal, ela tem um valor superior à resolução normativa da entidade de classe. Então, digamos que no meu exercício profissional, a minha entidade de classe não vai me punir, porque eu fiz lá um pequeno corte na ponta da orelha. Mas se um juiz ou outro depois, em outro debate, entender que eu continuo fazendo uma amputação porque a orelhinha está saudável,
nós vamos entrar também numa insegurança jurídica, Perfeito. processos. Então, por isso que é importante ter a legislação federal. E por que eu falo isso? Nós também estamos no atraso, porque vários países já têm o método CED reconhecido enquanto política pública, com legislação no ambiente federal, em vários países. E o CFMV tem articulado nesse sentido, né, para que esse projeto de lei tramite, seja aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Esse é um dos prazeres que eu tenho de dizer, enquanto cidadã da atual gestão do Conselho Federal de Veterinária aqui no Brasil. Nunca se viu tanto a gestão inserida no ambiente político, tomando ciência dos projetos de lei que tramitam por ali, chegando junto para dizer, para opinar, para apoiar os projetos que são de interesse nosso. E um dos projetos que são de muito interesse é esse do reconhecimento do método CED. Vamos retomar aqui algumas possibilidades de marcação. Microchipagem, tatuagem, falei dos brincos também. Brinco, então, é como é que eu posso dizer? Um dispositivo muito perigoso para os gatos, né? Eu acho muito bom você pontuar esses detalhes, porque as pessoas ficam buscando meios de dizer assim, eu não vou amputar, eu não vou fazer uma mutilação, não vou remover um pedaço anatômico do animal, porque eu tenho como colocar alguns artefatos nele. Mas olha, gente, uma particularidade dos felinos, os felinos se incomodam bastante com qualquer situação que fique grudada no corpo dele. Coleiras, brincos são impraticáveis, principalmente com animais que estão em vida livre. O que o gato faz quando tem alguma coisa grudada no corpo dele? Ele vai tentar remover com as unhas. Nisso, ele vai se ferir, se cortar e se mutilar. Se ele se prender até ele conseguir arrancar, exatamente. Então, por que algumas pessoas lembram disso? Porque usamos muito brincos em rebanhos bovinos, como sinalização também de vacina, de várias outras situações lá no manejo do campo. Mas o boi, ele tem um período de vida estimado, porque ele vai para o abate, não é? E também não tem unhas. Vamos falar aqui bem do modo popular para que todos entendam. Perfeito. O boi não vai lá se coçar, remover aquele brinco que vai acabar ferindo mais a própria orelha, mas o gato tem unhas que parecem agulhas. Então, nós não poderíamos ter esse tipo de metodologia como sinalizadora de um animal castrado. Então, de fato, é a melhor opção, é a marcação reta da ponta da orelha do felino. Perfeito. A gente conversou aqui com Eveline Marques, médica veterinária, também conselheira suplente do CFMV. Quero te agradecer por esse papo sobre comportamento, humanização de animais, controle populacional de gatos em situação de rua. Seja sempre bem-vindo, espaço sempre aberto para você. Eu agradeço e parabenizo a equipe de comunicação do CFMV. Obrigado, Eveline, mais uma vez. E você também, muito obrigado pela sua companhia. Segue a gente em nossas redes sociais e até o próximo Estúdio CFMV.